Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson, para quem não conhece aí, né, professor Anderson. Estou no início, no meu segundo vídeo aula, tá, do terceiro bimestre do segundo ano, certo? Bom, vou compartilhar minha tela com todos aí, dando sequência à nossa videoaula 1, tá, da qual nós paramos no momento ali, bem relevante, bem interessante. Vou compartilhar minha tela com todos aqui. Vamos lá, então. Então, pessoal, eu estava anteriormente falando sobre a questão da liberdade, né? Essa liberdade que era relativa no primeiro vídeo aula, paramos aqui nesse momento. Estamos agora avançando no nosso conteúdo. Vou dizer para você que cada vez vai ficar mais interessante, cada vez mais um pouco mais complexo a situação, mas muito mais interessante. Espero que vocês estejam compreendendo aí, né? E vamos que vamos lá, né? Vamos lá, então, segundão, avançar no nosso conteúdo, porque nós temos muita coisa para trabalhar pela frente aí. Vamos lá, então. Então, o que eu trago para vocês é a divisão social do trabalho. Gente, aqui é legal vocês terem em mente sempre o filósofo Emílio Durkheim, que ele trabalha a interdependência. Então, nesse trabalho, existe uma divisão social do trabalho, tá? Sal, nosso objetivo ao abordar esse tema é trazer elementos para pensar sobre as diferentes formas de trabalho na história da humanidade, com destaque para as características específicas do trabalho na sociedade capitalista. Então, vamos falar sobre o trabalho da era medieval? Não. Nesse momento, vamos focar na sociedade capitalista. Então, na sociedade capitalista, a partir do momento após a manufatura, né? Por que manufatura? Só para a gente entender um pouquinho mais, né? Tinha o serviço dos artesãos aqui, certo? Esses artesãos eles faziam as atividades onde eles tiravam a matéria-prima, eles mesmos faziam matéria-prima, tiravam matéria-prima, produzia, né, o material para o seu fim, para o seu objetivo, certo? Então, os artesãos, eles faziam do início, meio e fim, né? Daí, com a manufatura, né, os comerciantes, né, começou a encaminhar matéria-prima para eles produzir para esses comerciantes. E aí começou a ter lucro em cima desses artesãos. E aí começou a reunir diversas pessoas debaixo do mesmo teto e criou-se o quê? A manufatura, que todos nós conhecemos, tá? Então, a manufatura continuou sendo serviço manual ali feito, certo? Só que na manufatura começou a empregar um pouco de tecnologia. É lógico, nada se compara com a nossa realidade, com o nosso celular, né, com a nossa tecnologia que nós temos hoje. Mas começou a empregar a tecnologia, certo? Pois bem, nesse empregar a tecnologia, começou a ter uma revolução no processo que se chamou Revolução Industrial, tá? Revolução Industrial, e aí criou-se a sociedade capitalista. Então, é esse período, esse momento que nós estaremos abordando, trabalhando, certo? Vamos lá, então. Nesse sentido, serão discutidos conceitos como divisão social e divisão manufatureira do trabalho, relações de trabalho e alienação, tá? Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês o processo aqui, então vamos abordar esse cenário, beleza? Vamos lá, então, pessoal. De início, utilizaremos para atividade de sensibilização alguns cantos do poema A Trama da Rede, de Carlos Brandão. Gente, eu particularmente, né, procurei para vocês um poema, como foi, comentei com vocês, que eu ia procurar alguma coisa nesse tipo, né, até mesmo para contribuir, né, na questão do nosso nivelamento, que é a identificação, né, identificar a tese de um texto, né, qual que é a ideia do texto, qual que é a ideia do poema, né, qual que é o sentido aí do nosso poema. E eu trouxe esse poema aqui, né, A Trama da Rede, de Carlos Brandão, tá? Carlos Rodrigues Brandão. Espero que vocês gostem. Vou ler com vocês e vou comentar cada uma delas, beleza? Cada estrofe eu vou comentar com vocês. Espero que vocês consigam compreender aí esse poema, tá? Isso eu acho que vocês vão gostar. Vamos lá. Vamos trabalhar juntos, vamos lá. Então, primeiro ela fala: essa é a trama da rede, o tecido das trocas que fabricam, o pano de uma rede de dormir. Enreda o corpo do homem na tarefa de criar na máquina a rede com a mão. Então, você veja que ele fala aqui, né, que o principal aqui nesse momento é a fabricação de uma rede. Coloquei a imagem, inclusive, uma rede muito bonita, né, que maravilha, né? Então, veja, é a fabricação, né, da rede. Então, o tecido das trocas que fabricam o pano de uma rede de dormir.
Então, esse tecido é matéria-prima transformada no produto final, rede. E essa rede serve para quê? Para dormir, né? Ele fala, né? Para o sono, para o descanso e o amor, tá? Enreda o corpo do homem na tarefa. Por quê? Quando fala enreda, ele fica preso nesse processo, de forma que não consegue, né? Quando você enreda, ele fica como se fosse um passo de um bailarino, né? Então, vou explicar para vocês depois. Então, esse pano, né, de rede de dormir, enreda o corpo do homem na tarefa de criar na máquina a rede com a mão. Então, quando se fala em máquina, existe já, né, a incorporação da máquina nessa manufatura, né, nessa manufatura, ou seja, nem podemos falar em manufatura, vamos falar já, né, do capitalismo, né, na Revolução Industrial. Então, ele trabalhando, certo, com essa rede, tá? Utilizando a máquina e a rede na mão, tá? Então, nesse sentido, então, estamos falando de fabricação, tá? De uma rede aí, tá? E ele fica tudo enredado, tá? Ciclonizado, né? E naquele mesmo passo, né? Mesmo passo consecutivos, né? Sempre na fabricação dessa rede aí. Continuando. A armadilha do trabalho em casa alheia. Opa! Engole o homem e enovela todo o corpo no fio, no fuso, na roda, na teia do maquinário da manufatura, que produz o seu produto, a rede, e reduz o corpo operário à produção. Professor, eu estou entendendo umas coisas aqui, eu estou achando fantástico, é isso mesmo? É isso mesmo, aluno, você está certíssimo, tá? Aluno, por que está certinho? Olha que interessante. A armadilha do trabalho em casa alheia. Por que armadilha? Sem ele perceber, o homem, ele está prejudicando a sua saúde, né? Está ocorrendo um desgaste físico nesse trabalhador. Em casa alheia, porque manufatura, ele retira as pessoas, os artesãos de suas casas para o mesmo teto. Então, é em casa alheia, que é a manufatura. Engole o homem e enovela todo o corpo, no fio, no fuso, na roda, na teia, do maquinário da manufatura, que produz o seu produto. Para aí. Olha o que ele fala aqui, ó. Presta atenção, isso é interpretação, tá? Engole o homem. O que é engole? Quem que está engolindo? A máquina, pessoal. Olha que interessante. Engole o homem e enovela todo o corpo no fio, no fuso, na roda. Quando eu falo fio, fuso, no horário, ele fica, né? Ele não tem horário para nada, porque ele tem que acompanhar a máquina. É o que ele fala aqui, ó. Na roda da teia do maquinário da manufatura. Quer dizer, nesse sentido, ao engolir o homem, que ele fala aqui, o homem está sendo prejudicado, o homem está sendo massacrado, tá? Enovelado em todo o corpo dele está sendo massacrado, está sendo exercido um esforço físico enorme, tá? Ao ponto em que se esse operário, esse proletariado, não tem um tempo de descanso, não se fala em dignidade, pessoal, nesse momento. Estamos falando de um trabalho indigno, com base no nosso conceito atual do que é digno no trabalho. As atividades que ele está exercendo é totalmente indigna, porque não é respeitado o tempo do seu corpo. O seu corpo não é máquina. Nós sabemos que nós fizermos o trabalho, né, de forma repetitiva, chega uma hora que a gente não aguenta mais. E não está sendo respeitado isso aí. É o que ele fala, engole o homem e enovela todo o corpo no fio, no fuso, na roda, na teia do maquinário da manufatura, que produz o seu produto, a rede, e reduz o corpo operário à produção. Por que reduz? Porque a saúde começa a ficar fragilizada. Mas o capitalista, o empregador, professor, não enxerga isso aí, ele está pouco lixando, porque entra numa teoria de Karl Marx, a mais-valia, produzir mais. Então, essa mais-valia, ela atropela, ela engole o homem mesmo e reduz o corpo operário, né? Então, ele sofre muito, o corpo fica fragilizado, fica machucado, né? Doente, diante um serviço, né, exaustivo, tá? Nesse sentido. Vamos lá. O corpo bailarino que transforma a coisa bruta em objeto. Por quê? O corpo bailarino? Porque o balé não tem uma sincronia, eu sou ignorante, mas não tem uma sincronia
Professor, não poderia usar uma outra analogia? Você usar o bailarino? Por que o bailarino? Eu vou explicar para você. O corpo bailarino que transforma coisa bruta, coisa primária, matéria-prima, em objeto. Olha o que ele fala. A fibra em fio, o fio em pano, e o objeto na mercadoria. E qual que é o objeto na mercadoria? A fibra transforma em fio, certo? O fio. O fio transforma em pano. Transforma-se em um pano, certo? E o objeto na mercadoria. Então, se transformou em um objeto de mercado, de venda. O pano pronto na rede e sua valia. Então, esse pano que se transformou em mercadoria, transformou numa rede. E ele tem a sua valia, o seu valor, tá? Transforma o corpo do homem operário em outro puro objeto de trabalho. Opa, peraí, professor. Aí estou sentindo uma ofensa grave. Concordo com vocês. Por quê? Estou comparando, peraí, professor, estou entendendo, está comparando o pano, que é um objeto, com a vida do ser humano. Professor, que absurdo. Como que podemos trabalhar uma vida como um objeto? Uma vez que você quebra alguma coisa, que o pano rasga, você joga fora e pega outro. Uma vez que uma vida seja perdida, não tem como resgatar ela novamente. Então, não podemos confundir objeto com vida. O ser humano não é um objeto, pessoal. É isso que ele está falando aqui. É uma crítica. Transforma o corpo operário em um outro puro objeto de trabalho. Opa, preocupante. Objeto de trabalho pode ser as máquinas, mas o corpo do homem não pode ser um objeto. Objeto de trabalho pronto para fazer e refazer no fuso. Ou seja, vai trabalhar dentro do horário. Independentemente se está doente ou não, ele é um outro objeto. A máquina quebrou, não presta mais, joga fora. E o funcionário? Joga fora também. Essa é a visão do capitalista, do empreendedor, tá? Então, o que ele fala aqui, ó, em outro puro objeto de trabalho, pronto para fazer e refazer no futuro, aquilo de que a fábrica faz sua riqueza. Capitalismo. Esse é o ponto negativo. Então, você veja, refaz no fuso aquilo de que a fábrica faz sua riqueza, de que quem faz não se apropria. Olha que loucura, gente. Concorda comigo? Faz todo sentido esse poema, é lindo, inclusive. Pronto para fazer e refazer no fuso aquilo de que a fábrica faz sua riqueza, de que quem faz não se apropria. Quem produz, quem massacra o seu corpo, no final do dia, não tem uma rede para descansar. Ele fabrica o dia todo rede, e no dia a dia ele não tem a rede para descansar. Ele não pode usufruir daquilo que mata ele aos poucos. É um absurdo, né? Desumano, inclusive, sem sombra de dúvida. Professor, mas vamos trazer uma realidade aqui? Vamos. Quantas e quantas pessoas trabalham, né, em montadoras de veículo e pegam ônibus para ir trabalhar porque não tem carro? E trabalham em montadoras de marcas famosas, BMW, Mercedes, né, Ferrari. Ferrari não, porque é mais artesanal, né, o trabalho, mas assim, essas grandes montadoras, e não tem um veículo. Quantas pessoas trabalham, né, em linha de produção de alimentos e não tem o que se alimentar em casa? Essa é uma realidade, né? Muito triste, mas é uma realidade. Vamos lá. Sob a trama do trabalho em alheio em casa de um empregador, né, a empresa, o corpo não possui seu próprio tempo. E é inútil que lhe bata o coração. O empregador está pouco se lixando se ali tem uma vida ou não. O importante é você produzir, produzir, produzir. E é inútil que lhe bata o coração, porque para ele é independente se tem vida ali ou não. Nesse sentido. O relógio interior do operário, o seu próprio tempo, é o que existe na oficina. Fora dele, de onde controla o tear e o tecelão. Gostaram, né? Bacana, né? Continuando. De longe, o dono zela por quem faz. De longe, zelando. Zelando não é cuidando do operário, não. Ele está zelando de longe para ver. Se o operário desmaiar, ele tem que estar sabendo para ele retirar aquele cara de lá e colocar o outro no lugar. Ah, mas e o que ficou doente? Ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado com o tempo do corpo. Não está preocupado com o coração que bate ali dentro. Lembra que eu falei para vocês, no início? Aquele corpo é um objeto. Quebrou, ficou doente, joga fora e pega outro. Pela força do homem que trabalha.
não pela vida do trabalhador. Tá entendendo? De longe o dono zela por quem faz, pela força do homem que trabalha, não pela vida do trabalhador. Ele não está preocupado com a vida do trabalhador, está preocupado com a força. Ele está tendo força para trabalhar? Está produzindo? É o que importa. Se ele não produzir, não tiver força, arranca ele fora. Estou preocupado com a vida dele? Um pouco se lixando. Aqui não há lugar para repouso, ainda que o produto do trabalho seja uma rede de pano de dormir, e que comprada serve ao sono e ao amor. Tá entendendo? O próprio cara que fabrica aquilo lá não é respeitado o seu tempo de descanso. E ele produz algo que favorece o descanso, o sono e o amor. É uma ironia muito louca, né? Mas é uma realidade. Continuando, pessoal. Durante a flor da vida inteira, fazendo a mesma coisa e refazendo uma operação simples de memória, o corpo do operário, condenado o próprio corpo. Voltando, uma operação simples de memória, o operário condena o próprio corpo a ser tão automático e eficaz que domine o gesto que o destrói. E aquele processo que ele faz, ele domina. E aquela dominância que ele tem ali, inclusive aqueles atos, aquele momento, está se autodestruindo. E ele domina aquele momento. Muito louco, né? Vamos lá. A reprodução contínua, diária e igual de um mesmo gesto repetido e limitado todos os dias sobre o mesmo passo ensina ao artesão regras de maestria do trabalho que, afinal, então domina, através do saber de sua ciência, com a sabedoria do seu corpo massacrado. Você veja, ele dá o melhor dele, né, da sua sabedoria de trabalhar, mas o seu corpo está sendo massacrado. Eu acho fantástico. Quem fia, enfia. Quem carda e corta. Quem tece e trança. Quem toca e torce. A moça, o menino, o velho, o homem. Elas são artistas, parte do trabalho coletivo que faz a trama da rede, a rede pronta. O objeto bonito do descanso, que inventa a necessidade da servidão do trabalho do corpo produtivo. O que quer dizer com isso, pessoal? O que eu posso tirar de interessante? Que nesse processo de produção dessa matéria-prima em produto final, mercadoria e sua valia, tá? Quem está nessa produção está pouco se lixando. Então, o empregador não está se preocupando com essa questão. Percebes que estamos falando da moça, existe criança, meninos trabalhando, velhas e homens. Então, veja, hoje isso aí é um absurdo. Hoje tem uma legislação que protege as crianças. Naquele tempo, todos trabalhavam. E tinha que produzir, o importante é produzir, né? Pouco se importa se ali bate um coração. A dança ritmada desse corpo de bailarino opera um operário de um ofício de que o produto feito não é seu. Então, por que ele fala novamente bailarino? O balé é muito lindo, né, gente? Mas todos nós sabemos que o balé exige um sacrifício muito grande do corpo daquela pessoa. Tá? Então, é nesse sentido que ele fala, por isso que ele usa o bailarino, porque o bailarino ele é massacrado. Se você pegar o pé de uma pessoa que faz balé, é todo machucado o pé dele, tá? É tudo cheio de cárie, inclusive. Então, para ter esse ritmo, essa dança bonita, que traz suavidade, né? Essa beleza, essa arte, sacra aquela pessoa que está exercendo. É a mesma coisa, a dança ritmada desse corpo de bailarino, operário de um ofício, de que o produto feito não é seu, cria o servo de quem lhe paga aos sábados. Então, é pago, venda, né? A venda da mão de obra, o que é paga aos sábados. Para o que sobra da vida de trabalho. Que sobra, porque sobra pouco dele, né? Trabalha tanto durante o dia, que à tarde tem pouco para poder usufruir. E sua vida vai ser curta, porque não tem uma qualidade de vida, não tem. Do corpo de quem fez e não viveu. Olha, interessante, ele não viveu, ele não está vivendo. O trabalho pago, alheio, é sempre o mesmo, obrigando o operário bailarino à rotina de fazer sem possuir, torná-lo artista, servo do ardil, de entretecer panos e redes sem criar, e recriar-se servo sem saber. Processo muito fantástico, né? Não conhece o descanso do corpo na oficina,
ele é parte das máquinas que move, ou seja, se ele é parte das máquinas, ele é um objeto. Ele é parte das máquinas que move e que, movida, não sabe mais parar. Os pés descalços prolongam pedais, os braços são como alavancas, e as mãos pontas de um fio que existe no fuso e no tear. Você veja que ele faz uma comparação muito perigosa. Ele faz uma comparação de um objeto, máquina, com algo que é o corpo do ser humano. E ambos, ele acaba se tratando acaba ocorrendo um processo só. Isso é muito preocupante, porque não podemos encarar o ser humano como um objeto. Então, aí, é uma coisa só. O empregador olha como um fator só. O trabalho do corpo é o objeto que o homem vende ao dono todo dia. Salário, né? O corpo livre pertence ao maquinário, que o homem converte no operário, de que retira o preço do sustento, a comida, a cama, a casa ou o agasalho. O que mantém vivo o corpo e o seu trabalho. Né? Esse é o poema que eu quero trazer para vocês, trouxe aí, né? A trama da rede, espero que vocês tenham gostado, tá? Isso aí retrata muitas coisas, podemos trazer diversas interpretações em cima disso aí. Eu trouxe essas interpretações, espero que vocês tenham gostado, né? Bem bacana. Vamos lá, continuando, pessoal. O que vocês entenderam desse poema, tá? Então, aí uma reflexão aí, você põe em pausa e faça no seu caderno o que você pode compreender com isso aí. Professor, eu poderia voltar para me ver? Claro, eu poderia voltar e analisar cada estrofe. Com certeza. Vamos lá. Destaco que esse poema foi escrito tendo como referência a leitura de trechos da obra mais importante escrita por Karl Marx, O Capital, nos quais ele fala dos operários e do uso do corpo dos proletariados no processo de produção de mercadoria. E aqui tem uma foto que eu trago para vocês, né, do Charlie Chaplin aqui, bem interessante, né, que é aquele filme Tempos Modernos, quem não assistiu, assista, que é bem interessante, bem bacana mesmo, tá? Vamos lá, continuando. Aqui, Karl Marx, né? A mais-valia é o termo utilizado por Karl Marx em referência ao processo de exploração da mão de obra assalariado, que é utilizado na produção de mercadorias. Trata-se de um processo de extorsão por meio da apropriação do trabalho excedente pelo empregador. Então, o empregador realmente é uma extorsão, porque ele excede o trabalho, né, pelo empregador. O empregador exige muita coisa desse empregado em troca de salário, tá? Por isso que ele é um crítico, porque ele enxerga como uma escravidão, como sanguessuga o empregador, como sanguessuga desse operário, né? E ele fica refém do empregador. E, de fato, é mesmo, né? Você vê atualmente, na situação nossa de emprego, muitas pessoas perdendo emprego, está pegando qualquer emprego, porque não tem o que fazer, ele precisa se alimentar. Então, aquele trabalho livre não é tão livre, ele é refém do sistema capitalismo, né? Então, eu concordo nesse ponto com o Karl Marx mesmo, né? E aí, ele fica sujeito a situações que não são dignas, né? Que ele não gosta, inclusive, mas ele tem que trabalhar, não tem o que fazer. Eu tenho que colocar comida na mesa, tenho que pagar minhas contas, tá? Então, nesse sentido que ele fala que realmente, né, é uma extorsão por meio da apropriação do trabalho excedente pelo empregador, tá? Na próxima etapa, abordaremos questões sugeridas por esse poema, tendo como referência a discussão a respeito do trabalho na sociedade capitalista. Nessa oportunidade, serão introduzidos conceitos como divisão social do trabalho, divisão sexual e etária do trabalho, relações de trabalho, processo de trabalho e alienação. Lembra que naquelas habilidades que eu trouxe para vocês, que eu falei, né, divisão do trabalho, né, inclusive a divisão sexual, né? Então, nesse sentido aqui, nós vamos trabalhar essas questões aí, tá? Bom, aqui eu trago alguns filmes para vocês, como referência, tá, gente? Tempos modernos, né, de Charlie Chaplin, bem interessante. Maior lutador de todos os tempos. Aqui, galera, é para vocês dar risada, viu? Aqui para vocês descontrair, aqui, professor, estou cansado. Vocês vão ver a maior luta de todos os tempos, tá? Maior luta de todos os tempos. Se eu marcar meu cartão de ponto aqui, só um minutinho, por gentileza. Eu sou assalariado, né? Então, o que acontece? Eu tenho que marcar aqui meu cartão de ponto. Deixa eu marcar aqui.
Estou trabalhando, né? Tem que marcar aqui. Beleza, marquei, feito. Bom, pessoal, então aqui, esse filme que eu passo para vocês aqui é muito show de bola. Vocês vão ver o maior lutador do UFC do mundo que vocês podem conhecer. Esse filme aqui, ó, maior lutador de todos os tempos. Vai por mim, assista isso aqui, que vocês, se vocês não der risada, vocês colocam no chat, tá? Que eu sou um grande mentiroso. Se vocês não terem pelo menos uma risada nessa luta, tá? Eu não me chamo Anderson, não vou chamar Anderson, tá ok? Prometo que eu não vou mais gravar vídeo, não vou mais passar nem atividade para vocês. Então, assistam esse cara aqui, ó, tá? Lógico, né, aqui o Tempos Modernos, né, que fala sobre a questão do trabalho, tá? Divisão social do trabalho, bem interessante, eu recomendo mesmo, pessoal, de coração, tá? E aqui, para vocês descontrair, eu trouxe para vocês esse filme aqui, tá? Maior lutador de todos os tempos. Vai por mim, assistam, beleza? Bom, vamos lá então, pessoal. Primeira etapa aqui, ó, divisão social do trabalho e divisão natureira do trabalho, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui, ó, aqui é uma situação do capitalismo, né? Você vê as máquinas aqui, mas ocorre uma divisão. Lembra que Karl Marx falou? Cada um é responsável pelo processo. Essa moça aqui, por exemplo, olha só, ela é responsável por esse processo, esse rapaz outro, esse outro, e assim por diante, né? Cada um responsável por uma parte desse processo. Aqui, pessoal, vamos lá. Segundão, inicio essa etapa perguntando aos senhores e senhoras, né, o que entende por sociedade moderna, tá? Então, olha só, aqui eu trouxe a imagem da professora Berna, tá? Eu tenho conhecimento, já falei com ela, ela autorizou a usar essa imagem, né, essa ilustração que eu coloquei, tá? E aqui ela faz uma perguntinha para vocês, né? Classe, vocês lembram das aulas de história, né? Ou seja, pelo amor de Deus, né? Vocês lembram da minha aula que eu passei para vocês, né? Então, é uma pequena brincadeira aqui, né? Usando a imagem da professora Berna, com autorização dela. Vamos lá, continuando. A sociedade moderna teve início em meado do século XV. E sua constituição foi marcada pelo processo de urbanização que se iniciara no século XII e de industrialização, que viriam a ser intensificadas na Inglaterra, no século XVIII. Essa sociedade resultou de um processo de transformação em que se constituíram um novo modo de trabalhar, relações sociais diferentes e um novo modo de vida marcado pelo desenvolvimento industrial, né? Então, realmente, ocorreu na Inglaterra, né, a Revolução Industrial, inclusive, que aconteceu uma onda de desemprego, né, que as pessoas não estavam preparadas, pessoas passaram fome, se alimentavam com uma batata doce, com café, né, porque uma batata doce ela permite que permaneça mais tempo no seu estômago e dá uma resistência maior, então era um dos alimentos que eles usavam muito. Vamos lá. Com forma de compreender melhor esse processo histórico, trago esse texto para leitura e análise. O esfacelamento do mundo feudal, ou seja, foi, né, repartindo ele, né, deixando de existir, constituiu em um longo processo. Não foi rápido e simples, pessoal, demorou muito, né? No qual as velhas formas de trabalho artesanal foram sendo substituídas pelo trabalho em domicílio. A partir do campo, produzindo para as indústrias em desenvolvimento nas cidades. Assim, durante o século XIV, foram desenvolvidas as indústrias rurais em domicílio, que é a manufatura. Gente, não falei para vocês, o artesão começou a ter manufatura, né, na casa, no domicílio, né, rurais, várias pessoas prestando esse serviço. Ó, como forma de aumentar a produção, sempre aumentar mais, pessoal, sempre aumentar mais, né? E a vida do ser humano? Não se fala nisso. É importante produzir. Os comerciantes distribuíam a matéria-prima nas casas, olha que eu falei para vocês, lembra? Nas casas dos camponeses, e ali era executada uma parte ou totalidade do trabalho. Então, você veja, aquela figura, os artesãos, né, que tinha o poder do início, meio e fim, ele começa a perder esse poder, essa liberdade. Ele perde a liberdade, ele fica refém de quem? Dos camponeses, né? Então, os camponeses, e que ele fala aqui, né? Ó, os comerciantes começam a tirar essa liberdade dos camponeses e distribui a matéria-prima. Matéria-prima pertence a quem? Aos comerciantes. Começa a mudar a situação. Essas indústrias representaram uma forma de transição entre o artesanato e a manufatura, e permitiram a acumulação de capital na mão desses comerciantes, que começou a surgir os capitalistas, vamos assim dizer, entendeu? Não se falava naquela época, mas entende como atualmente, né?
além de formar mão de obra para o trabalho industrial nas cidades. Então, aqui, ó, o trabalho feudal, aqui, ó, onde eles exerciam, né? E aqui o trabalho da manufatureiro, que é debaixo do mesmo teto, você veja quantas pessoas trabalhando aqui debaixo do mesmo teto. E aqui já você começa a encontrar já tecnologia. Isso aqui é tecnologia naquela época, tá, gente? Então, essas tecnologias, essas máquinas, em que usava, inclusive, o esforço físico, mas já era uma grande evolução aqui, tá? Diferente, né? Diferente do trabalho feudal aqui. Vamos lá. Qual o significado de manufatura? A palavra vem do latim e quer dizer trabalho manual. Não está errado não, gente. Para o seu desenvolvimento, foi necessário a existência de dois fatores. Então, se você pensava nisso aí, manu de mão, manufatura, tá certo, tá? Mais umas coisas interessantes, né? Ele fala que para o seu desenvolvimento foi necessário a existência de dois fatores. Primeiro, interessante, um empresário com capital para comprar matéria-prima e ferramentas e concentrar em sua oficina um grande número de trabalhadores. Em vez de distribuir esses meios de produção nas casas dos trabalhadores, os comerciantes transformavam em indústria. O comerciante transformado em indústria ou junta sob o mesmo teto. Então, ao invés de ele atribuir essa matéria-prima na casa de cada camponês, né? O que ele faz? Ele tira ele das suas casas e coloca debaixo do mesmo teto e eles começam a ter produção sob a vigilância do comerciante, do proprietário aqui, né, no caso. O comerciante ficava de olho em cima deles e tinha controle, e eles fabricavam, produziam mais. E essas pessoas que trabalhavam aqui na manufatura, eles vendiam o quê? A sua força, a sua a sua mão de obra. Então, aí começou a criar os assalariados, tá? Então, é que ele fala aqui, ó, transformando em indústria, ou junta sob o mesmo teto, criando, assim, a manufatura. Relembrando aqui, ó, continuando, mas ele fala aqui, pessoal, o canto 1 do poema de Carlos Brandão aqui, o autor está justamente se referindo a esse processo de concentração de produção em um único local. Exatamente, gente. Então, o que acontece? Esse processo do qual está falando aqui, que ele reúne os operários debaixo do mesmo teto, é aquele processo do primeiro canto, né, do que fala do Carlos Brandão, da trama da rede, tá? Relembrem, olha aqui, fala aqui, ó, o segundo fato aqui, pessoal, ó, a existência de trabalhadores livres, ou seja, que não são mais donos do meio de produção, e dependem, então, olha aqui, ó, a existência de trabalhadores livres, por que livres? Porque agora eles podem escolher qual trabalho que eles vão fazer, mas essa liberdade tem o seu preço, né? E olha o que ele fala, eles não são mais donos do meio de produção, eles não são mais responsáveis pelo começo, meio e fim, é parte, né, do processo. É o que ele fala aqui, ó, por meio de produção. E depende, para a sua sobrevivência, da venda de seu trabalho, ou seja, sua força de trabalho, transformando assim em trabalhadores assalariados. E aí a manufatura começou a dar início nesse processo, né? Então você vende a sua mão de obra e eu te dou salário, tá? Salário. É justo, professor, naquela época? Com certeza. Hoje já não é justo, muitas pessoas têm algumas atividades, você fala assim, nossa, ganha só isso, né? Imagina aquela época, né? Não faz sentido. Olha aqui, pessoal, vou ler para vocês rapidamente aqui, não se assustem, tá? Vamos lá. A divisão do trabalho existiu em todas as sociedades, desde o momento em que os seres humanos começaram a trocar coisas e produtos, criando uma interdependência entre si. Professor, peraí, criando uma interdependência entre si, e tu lembrando de um filósofo, Emílio Durkheim, não caberia aqui? Parabéns, caberia sim, está certíssimo, cara, é isso mesmo, tá? Aluna, você arrebentou, porque realmente aqui ele fala aqui de coisas e produtos criando uma interdependência entre si, onde todos começam a depender um do outro. O professor depende do médico, o médico depende do professor, o professor depende do aluno, o aluno depende... Então, assim, nós tornamos interdependentes, dependendo um do outro. Assim, o artesão troca o produto de seu trabalho, o tecido pelo algodão, cultivado pelo agricultor. A base da troca está na necessidade que o indivíduo tem de produtos que ele não produz. Então, veja, pessoal, eu posso ser um camponês, eu posso produzir arroz, mas outros alimentos eu não tenho. Então, eu vou vender meu arroz e vou comprar de outro fornecedor.
entendeu? Nesse sentido, é o que ele fala aqui. A divisão do trabalho deriva, portanto, do caráter específico do trabalho humano e ocorre quando os seres humanos, na vida em sociedade, dividem entre si as diferentes especialidades e ofício. A divisão do trabalho em ofícios ou especialidades existiu em todas as sociedades conhecidas e um dos seus principais fatores é a divisão sexual no trabalho. Ou seja, havia uma divisão entre especialidades ou ofícios preferencialmente atribuídos às mulheres e outros preferencialmente atribuídos aos homens. Naquela época começou a ter o quê? Você mulher, você vai ter que fazer o tricô. O homem tem que fazer o quê? Tem que fazer o plantio lá na soja, fazer a colheita. Então, algumas atividades já ficou, alguns ofícios ficou designados com base em questão sexual. Então, se você é mulher, você faz essa atividade, não pode fazer outra. E isso é equivocado. Hoje, você vê as mulheres dirigindo um ônibus, né? Naquela época, lógico, não tinha ônibus, mas algumas atividades jamais, por exemplo, a mulher caça. Não, a mulher não vai caçar nunca, a mulher vai fazer outras coisas. Então, tinha essa divisão aí. Antigamente, era destinado às mulheres às ocupações relacionadas com o cuidado da casa, como cozinhar, lavar, limpar e cuidar dos filhos. Hoje, já temos homens cozinheiros, desculpa, pessoal. Hoje já temos homens cozinheiros, faxineiros, entre outros. Aqui eu trouxe alguns exemplos aqui. Isso quebra totalmente, se você veja como vem se transformando a sociedade, né? E realmente, tem homens faxineiros, homens cozinheiros, né? Temos homens professores, né? E muda muito aí as coisas. Hoje está mudando muito, né? Eu acho muito bacana. Então, não tem mais aquele lugar predestinado para o sexo. Não. Cada um pode atuar aí e tem, inclusive, atuações perfeitas, tanto de homem quanto de mulher, tá? Homens que mandam muito bem na cozinha, né, que era só para mulheres, mulheres que hoje trabalham na construção civil e faz muito bem seu serviço, então, hoje, né, ficou muito mais diversificado aí a questão do trabalho, do ofício. Uma ideia muito recorrente em diversas épocas e culturas é a de que existem trabalhos que as mulheres não são capazes de realizar e outros que elas realizariam muito melhor que os homens. Galera, vocês concordam com isso? Então, vocês podem colocar no caderno de vocês se vocês concordam com isso, né? Vocês concordam que tem alguns trabalhos que só mulheres podem realizar? Como que vocês veem esse cenário que eu trouxe para vocês nesse momento? Coloca a pausa aí, escreve no seu caderno e depois da sequência, beleza? Continuando, pessoal. Aqui, as mulheres conquistando o seu espaço, né, o seu espaço por direito. Olha que interessante. Construção civil eu trouxe para vocês, tá? Aqui uma guarda municipal, mesmo da nossa região, né? Uma ex-presidenta, né? A Dilma Rousseff, tá? Operários de uma empresa, de uma metalúrgica, a princípio deve ser, e aqui também, né, dentro dessa mesma região aqui, mulheres, né, que atua como motorista, né, inclusive uma delas a gente até conhece muito bem aqui, inclusive, né, são motoristas de ônibus aí. Então você veja, quando a gente diria que mulher ia conduzir veículos, e olha a responsabilidade, né, mulheres na segurança, mulheres dirigindo, né, conduzindo seus veículos, né, transportando vidas, olha que importante que é. Bom, pessoal, eu dou por fim nessa minha videoaula, que é a nossa segunda videoaula aí, tá? Deixa eu encerrar aqui nossa apresentação. Então, esse foi o nosso segundo vídeo aula, tá? Não acabou ainda, temos mais conteúdos, temos o terceiro vídeo aula para vocês. Eu espero, sinceramente, que vocês estejam gostando, tá? Do nosso vídeo aula. Preparei com o maior carinho, com o maior respeito para todos aí, para poder compreender. Você vê que nós estamos muito longe daquele caderno resumido do caderninho do aluno, e eu expandi muito o nosso conhecimento sobre essa questão do trabalho. Espero realmente que vocês estejam gostando, tá? Coloca o feedback lá, é muito importante aí. Beleza, pessoal? Bom, vamos então se preparar para a nossa próxima gravação, que vai ser a terceira, tá? O terceiro vídeo aula aí. Beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo aula, galera. Valeu!